começar esse vídeo, quero convidar você que está me assistindo agora a dar um like, se inscrever no nosso canal, ativar a notificação para você receber sempre notificações quando tiver novos vídeos. Eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Então vamos lá, no livro de João, capítulo 7, no seu versículo 37, existe uma palavra-chave maravilhosa que Jesus fala sobre os rios do Espírito. Quero que você abra sua Bíblia, sempre aproveite, aprenda a ler a Bíblia, a gravar versículos, isso é muito importante para você ter referência. Quando você pega os versículos, quando você começa a aprender a gravar versículos, a ter paixão pela palavra, você começa a ser transformado. Isso é um ponto muito importante para você ser edificado na tua vida espiritual. Eu tive que aprender isso no decorrer da minha vida, você não tem para onde fugir, nós vamos ter que aprender a amar a palavra de Deus como ordem, como mandato de Deus na nossa vida. Nós temos que nos agarrar a tudo que ela diz, as escrituras sobre nossas vidas. Vamos lá. Livro de João 7,37, no último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui está a chave sensacional e maravilhosa que Jesus está nos convidando. Ele faz um convite: aquele que tem sede, deixa que venha a mim e beba. Então Jesus mostrou que ele é a própria fonte. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte de todo o poder, de toda a vida, de tudo que nós necessitamos, irmãos. Tanto para a nossa vida pessoal, ministerial e para essa vida na terra, nesse mundo, ele é o nosso supridor. Eu tenho experimentado o suprimento de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus, o cuidado, o zelo do Espírito Santo sobre a minha vida durante anos. Anos que eu fui cheio do Espírito Santo e tenho andado na sua presença. Eu posso falar para você que de fato existe rios profundos que o Senhor vai te levar na medida que você entender a sua posição, o seu chamado, a sua vocação celestial, quando você deseja ardentemente a presença de Deus na sua vida. Deixa eu começar com dois pontos importantes que nós temos que entender antes de entrar sobre os rios do Espírito para você. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, João diz sobre a unção, que permanece em nós, a unção que recebemos do Senhor, que é verdadeira, que nos ensina sobre todas as coisas. Eu quero falar sobre essa unção primeiro. Eu demorei alguns anos na minha vida para desenvolver e entender o que era a unção de comunhão e a unção de serviço. Essa graça que o Senhor me concedeu desde a minha adolescência, quando eu fui cheio do Espírito Santo, aos meus 16 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo com fogo. Eu já entrei imediatamente da linha de dentro do sobrenatural. Quando eu fui cheio do poder do Espírito Santo, eu já emergi numa vida sobrenatural. O Senhor começou a se revelar para mim de formas extraordinárias. Eu comecei a conhecer a comunhão dele dentro do meu espírito. A revelação da natureza do Altíssimo, daquele que é santo, vivo e verdadeiro, começou a se manifestar dentro de mim e ninguém podia me falar ao contrário disso, porque ele mesmo se auto-revela, ele mesmo nos edifica, ele mesmo nos transforma, então ele vem habitar dentro de nós. Então, no momento do novo nascimento, quando nós passamos a regeneração, nós recebemos não só a regeneração, mas como renovação, regeneração do espírito e renovação da nossa mente, da nossa alma. Passamos por um processo chamado transformação de mente, consciência, e tudo isso aí nós vamos ensinar no decorrer dos nossos vídeos devocionais para vocês. Mas o que eu quero frisar com você aqui é um ponto muito importante. O Espírito Santo, a presença de a pessoa de Deus dentro da tua natureza, do seu espírito, ele vai emanar algo chamado unção de comunhão. É por ter médio da unção que a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo físico aprende de quem Deus é. Existe a unção tangível do Espírito, que ela vem sobre nosso espírito de uma tal forma que somos imersos na sua presença, sentimos tangivelmente Deus conosco. Isto é a unção do Espírito Santo que sentimos. Agora, a pessoa dele, a sua pessoa eterna, ela habita no mais íntimo do nosso espírito. Ali reside a luz do Espírito dentro da nossa natureza humana, que a unção dele ela vai vindo, vai sendo colocada sobre o nosso espírito e ela transborda para a dimensão da alma, ela vai para a dimensão do corpo. Então isso é um estágio que você tem que aprender, evoluir, entrar, e desenvolver a unção de comunhão na sua vida. Então aprende uma coisa muito importante que eu vou te ensinar. A unção de comunhão é aquela que te revela quem Jesus Cristo é. É aquela que vai te ensinar quem Deus é. Anote uma coisa importante que eu aprendi na minha vida. Há 3 formas que Deus começa a trabalhar conosco inicialmente.
né? E elas vão por toda a nossa vida. Você sempre vai usufruir dessas 3 graças, como ele se manifesta para você. Deus em nós. Quando você recebe o novo nascimento, você é salvo, o Espírito Santo vem habitar em você, ele começa a se revelar dentro de você. Parece que não existe mais ninguém no mundo. Quando eu fui salvo, fui cheio do Espírito Santo, parecia que não existia mais ninguém no mundo, parecia que era o único. Porque a forma que Deus nos trata nessa primeira dimensão que ele nos leva, né, a conhecer quem ele é dentro de nós, ela é única. Né? Ele nos trata como seus filhos amados. Sentamos no colinho do papai, começamos a pegar os mimos de Deus, entramos na dimensão da revelação de quem Deus é dentro de nós. Depois você vai ter uma experiência que você vai ter que evoluir, você vai ter que crescer, você vai ter que sair de ser bebezinho, você vai ter que amadurecer. É quando Deus se revela acima de nós, o temor dele nos é revelado. Né? Quando eu entrei na dimensão que Deus se revelou dentro de mim, eu vi todos os seus rios de amor, sua santidade, comecei a conhecer sua presença. Então eu me senti tão amado, me senti tão acolhido por Deus. Depois que Deus acima de mim, eu comecei a entender o temor que me respaldava, o temor que estava sobre a minha vida, o temor que eu tinha que andar, o temor que eu tinha que conhecer, o temor que eu tinha que desenvolver. Eu comecei a conhecer que Deus estava acima de todas as coisas na minha vida, a obediência, a submissão, a dependência de quem Ele era. Então dali em diante Ele começou a me amadurecer. Eu comecei a entender que Ele não estava aqui para me servir, mas eu estou aqui para servir a Ele. Aí as coisas mudam. Você começa a ter um temor maior sobre o Altíssimo, que você está aqui para servi-lo. Agora, Deus, através de nós, é quando nós estamos amadurecidos e aprendemos a se submeter à sua palavra, ao governo do seu temor, onde a sua santidade, o seu amor está revelado de nós, ele começa a nos usar. Deus, através de nós, que eu chamo que agora é a nossa unção de serviço. Na unção de comunhão, você recebe a revelação profunda da natureza de Cristo na sua vida. É onde ele começa a impartir e revelar de quem ele é dentro de você. Isso delonga anos de conhecimento de quem ele é. E isso vai para toda a nossa vida. Até hoje, estou sempre usufruindo de um conhecimento mais profundo dentro de mim, na unção de comunhão, de quem o Senhor é. Isso é maravilhoso, porque isso nos eleva, nos transforma. A unção que permanece em nós é aquela que vem para revelar quem ele é, mas não para manifestar quem ele é. Quando nós estamos agora, Deus, através de nós, a unção de serviço ministerial, a unção de ofício, daquilo que nós somos chamados para fazer nessa terra, ela se manifesta. É onde Deus nos unge, nos reveste de poder para nos capacitar a sermos seus servos, a ministrar o seu poder, sua palavra, seu testemunho. Quando a unção está dentro de nós, muitas pessoas, nós falamos tantas experiências com Deus para as pessoas e poucos acreditam no que nós estamos falando, mas que elas precisam ver aquilo manifestado. Mas quando Deus começa a trabalhar através de você, elas vão ver o Deus que está dentro de você se manifestando para elas. Os dons do Espírito Santo se manifestam, a unção dele se manifesta através de você. O poder da sua palavra, os testemunhos se tornam muito mais intensos, palpáveis, visíveis aos olhos das pessoas que vê você ministrar. Assim aconteceu na minha vida. Quando Deus começou a se revelar através de mim, os dons do Espírito começaram a se manifestar. Aonde eu andava, na rua, nos restaurantes, onde eu ia, a unção, aquela glória descia sobre mim, me tomava no ambiente. Deus me usava para as pessoas, me usava nas ruas, me usava para os mendigos na rua, para traficantes. O poder de Deus se manifestava com libertação, com os dons proféticos, os dons proféticos. Foi extraordinária essa fase na minha vida que eu aprendi a ser usado pelo poder do Espírito Santo. Então, existem 2 dimensões que você já entendeu: a unção de comunhão e a nossa unção de serviço. A dimensão da unção de comunhão é aquela que Deus se revela em você. Na unção de serviço é através de você. Só que isso são só 2 aspectos, né, que eu estou te falando para você de unção. Existem muitos aspectos, muitas categorias de unção, muitas diversificações de unção que eu vou ensinar para vocês no decorrer de todos os ensinos que eu for publicando aqui, que eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Inclusive, estou para lançar um livro maravilhoso sobre unção. Em breve estará, eu acredito, nas suas mãos e vai estar disponível a todos que desejam se aprofundar mais nos rios da unção do Espírito. Vamos continuar aqui agora, vamos falar sobre o rio do Espírito. Agora que você entendeu a unção de comunhão, a unção de serviço, você tem que entender que existem rios. Rios que Deus vai te levar. Esses rios são imensas, profundas revelações da glória de Deus, da sua presença, do seu temor, da sua santidade, da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu poder. Quando eu falo os rios do Espírito, existe uma graça que o Senhor nos concede, que está dentro de você. Existem fontes que elas estão dentro de nós, que elas vão se abrindo conforme você vai se relacionando com o próprio Espírito Santo. Na medida que a tua natureza espiritual se revela, se manifesta, você é educado, disciplinado, você evolui, você cresce, essas fontes se abrem.
E elas foram se abrindo na minha vida de acordo com os anos que foram se passando. Quanto mais íntimo que eu me tornei de Deus, quanto mais comunhão, quanto mais eu fui sendo usado na unção de serviço, os rios foram se abrindo. No livro de Ezequiel, quero compartilhar com vocês aqui, ó, eu vou te passar uma coisa muito importante, você que está online comigo, não perca isso aqui. Se você quiser anotar, anote, isso é muito importante, tá bom? Que eu vou te ensinar. Tá? No livro de Ezequiel, quando nós vemos o que Ezequiel é chamado pelo anjo do Senhor para entrar nos rios do Espírito, existem rios que Deus vai te levar, que o anjo te convida, mas ele vai medir você. Deus nos mede, apóstolo, Deus nos mede para entrarmos dentro dos rios do Espírito. Isso não é qualquer maneira, isso é um processo que nós passamos, é um processo que Deus vai nos levar. Tá? Eu quero que você abra em sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47, versículo 5, né? Que diz que aqui Ezequiel ele vai falar uma experiência onde ele é levado pelo anjo, ele é medido, né, 1000 côvados ali, quase 1 metro, ele é medido, né, dos pés, vai sendo medida para cima, e de repente, cada medida que o anjo mede ele fala assim, entra mais profundo. Eu vou ler essa palavra e nós vamos trazer um significado espiritual aqui para vocês. E ainda mediu 500 metros, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só podia atravessar nado. Era um rio que não podia vencer apenas caminhando. Então, antes desse estágio dele já chegar nos lugares profundos desse rio, ele foi sendo medido, o rio foi medido, vai sendo medido, o caminho dele foi sendo medido, e a estatura dele foi sendo medida, ele foi entrando. Então você vê que primeiro mediu 1000 côvados, ele entrou água que dava nos seus tornozelos, pôs água no joelho, pôs água na cintura, ele chegou numa ponta que ele não podia mais andar, agora ele tinha que nadar. Assim foi na minha vida. Nós vamos sendo levados para os rios do Espírito na medida que vamos amadurecendo. A sua obediência é estabelecida, o seu temor, o temor de Deus é sentado no seu coração, né? Os fundamentos do Evangelho, o amor à sua palavra, a vida de oração, ela vai sendo enraizada em você, fundamentada em você, como Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 14 diante, né? Nós somos arraizados e fundamentados, e fundamentados no amor de Deus, vamos sendo profundamente imersos nessa dimensão do Espírito Santo. Ali começa a fluir os rios. Eu lembro que eu fui sendo medido, e cada vez que Deus me media, significava que Ele mede a sua maturidade nos processos, disciplina que nós vamos passando na vida. O Senhor vai te amadurecendo para que você possa suportar a sua dimensão da sua presença e da sua glória. Se fosse assim fácil de pegar e jogar você dentro do rio, seria tão fácil. Nós entrar em lugares profundos, todo mundo quer uma profundidade com Deus, mas eu quero dizer para você que você é medido para entrar em profundidade. Porque na medida que você entra em profundidade, você vai ter que ter mentalidade, consciência, né, maturidade, disciplina, para você andar naquela dimensão. Então Deus, com tempo a tempo, Ele te mede e Ele te convida, vem entrar. Mas eu quero te dizer uma coisa, todos nós estamos em uma medida desses rios agora. Ou você está na margem, ou você ainda não entrou com seus pés, mas já está ali, você está prestes a entrar, ou você já entrou com água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, não importa a fase que você esteja. Tudo que você experimentou do amor de Deus até agora e do seu poder não é suficiente ainda. Existe muito mais que você precisa experimentar. Eu aprendi na minha vida isso. Tudo que eu tinha experimentado, uau, que glória, Senhor. Meu Deus, eu achava que não ia nem suportar esses rios de glória, esses rios do Espírito, tão intensos e gloriosos que eram essas manifestações. Eu falei, filho, isso ainda é só um pouquinho. Existe muito mais para você mergulhar. E eu fui entendendo que eu tinha que me dedicar e continuar no mesmo caminho de edificação, de rendição do Espírito Santo, trabalhando na minha unção de comunhão, trabalhando na unção de serviço para o meu Senhor. E à medida que a fidelidade, o compromisso vai se estabelecendo com o reino de Deus, com a sua presença, nós emergimos dentro desses rios. Eu lembro um tempo na minha vida, o Senhor me deu uma tremenda revelação sobre os 7 Espíritos de Deus. E mudou meu estilo de oração, desceu uma nova dimensão de unção, de comunhão dentro de mim. E eu comecei a entrar e abrir essas fontes do meu espírito, do espírito de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de poder, de santidade, o espírito de temor. E cada rio desse foi se abrindo dentro do meu espírito. E as fontes que estavam no meu espírito, elas foram se abrindo, foram sendo cheias dos rios do Espírito Santo. E isso começou a se conectar dentro da minha natureza humana de uma forma tão gloriosa, que a inteligência, a sabedoria, o temor foi se tornando parte de tudo que eu sou. De todas as palavras, meus pensamentos, as minhas ações, a minha vida passou a ser governada através disso. Das revelações que o rio do Espírito, os rios do Espírito vão trazer nas suas vidas, que elas trazem na nossa vida. Então, eu
quero te convidar, você que está me ouvindo aqui agora. Existem lugares mais profundos, existem imersões que você vai entrar mais profundo e você vai ter que ter a seguinte coisa na sua vida para que você possa entrar nisso. Você tem que colocar isso no teu coração. Você tem que aprender primeiro. Ter fome e sede da presença de Deus, isso você já sabe. Ninguém pode ir mais profundo de Deus se não amar, não tiver uma intensa sede, um intenso desejo por quem Ele é, em buscar a revelação do alto. Ponto. Então, se você não tiver fome e sede, se você não tiver desapego, desespero, né, pela presença de Deus e desapego de si mesmo, você não consegue entrar nesse lugar. Isso não será possível. Só é possível imergirmos nos rios do Espírito aqueles que são chamados e que desejam profundamente a ter fome e sede pela presença de Deus. Isso te levará a uma rendição profunda na sua vida. Quando eu falo rendição, é se submeter ao governo do Espírito. É buscar o reino de Deus acima de qualquer coisa nessa vida. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não tem para onde fugir dessa realidade, dessa verdade. Ou você pega a sua cruz, nega a si mesmo e siga o caminho da rendição completa, uma vida crucificada, ou os rios do Espírito vão ficar muito longe de você. Você vai ficar sempre na margem, na superfície dele, e você não vai conseguir entrar. Mas eu quero te falar uma coisa para você. Uma vez que você atravessa a margem e entra para lugares profundos, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Então, o que te levará ali, estes lugares de encontro profundo, de transformação profunda da sua vida e do seu coração, é uma fome, uma sede e um desejo ardente pela presença, pela comunhão com o Espírito Santo. Isso é o que eu fiz toda a minha vida e faço sempre. Sou um homem faminto pela presença, tenho sede por mais e mais dos rios do Espírito, pela presença do Altíssimo. Como Davi diz em Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. É isso que você tem que ter na sua vida. Não esqueça em seu coração. Outro ponto importante, você terá que ser capaz de suportar as dores, provações, dificuldades, guerras espirituais, batalhas que se levantarão contra o seu desígnio, contra o chamado que Deus tem para a sua vida. Se você amar seu chamado acima de qualquer coisa nesse mundo, você pode ter certeza que você já está com o pé no rio. Quando eu comecei a amar o meu chamado, eu entrei com o pé no rio. Mas quando eu comecei a me dedicar ao meu chamado, eu entrei com os dois pés no rio e mergulhei. Se você mergulhar no seu chamado, você pode ter certeza que você encontrará os rios do Espírito. Glória a Jesus por isso. Agora anote, eu quero te deixar uma coisa muito importante. Se você quer ter a unção do Espírito operando na sua vida como rios de comunhão, de poder, de amor, cada aspecto dessas coisas que eu estou falando, nós vamos trabalhar em vídeos, vou trabalhar em devocionais, vou sempre publicando uma hora ou outra para você entender a natureza da unção, da comunhão, do poder, etc. Anote aí, se você quer entender mais profundo por como um homem pode entrar numa dimensão profunda de unção. Primeiro, você tem que, o primeiro princípio, a unção ela tem que ter disponibilidade. Se você não está disponível a servir a Deus e a seguir a Deus de todo o seu coração, você não pode entrar nesse lugar. Disponibilidade. Todos aqueles que Deus chama tem que estar disponível a Ele. Sabe, eu comecei a largar tudo nessa vida quando eu fui cheio do Espírito Santo. Larguei a amizade, larguei o mundo, larguei qualquer coisa que a minha carne desejava do mundo. Eu fui cheio do Espírito Santo, meu filho, não quis saber de mais nada. Eu não olhei para trás, eu olhei firmemente para o meu propósito, o chamado que Deus tinha me feito, e eu segui em frente. Você tem que estar disponível para Ele. Então tudo que tirava o meu foco, a minha atenção e roubava o meu tempo, eu deixei de lado e eu comecei a me dedicar totalmente à vida de oração e meditação nas Escrituras, uma busca intensa pela presença de Deus. Segundo, você terá que ter rendição, como eu te falei. Não basta só se disponibilizar, você tem que aprender o que é obediência radical. Isso vai delongar tempo na sua vida e você tem que ter paciência. No decorrer dos anos, do tempo, a rendição ela foi se tornando perfeita, foi se aperfeiçoando. Deus, quando Ele te chama, Ele não chama você perfeito. Ele não chama você para você ser uma pessoa perfeita, que você tem que ser santo já de imediato. Não, você é santo porque Ele te declarou juridicamente para isso. Ele te estabeleceu como santo, mas Ele vai te tornar santo, assim como Ele é santo. E isso é na rendição. Quando você está rendido, a sua prioridade se torna o reino de Deus. E você coloca o governo da presença e da vontade dele acima da sua vontade nessa vida, acima de qualquer coisa nessa vida, você pode ter certeza que você entrou na rendição. Terceiro princípio importante, você tem que ter uma dependência total de Deus. Não vai ser fácil isso.
Porque chegou um momento na minha vida que ele me tirou do meu emprego, ele me tirou do que eu trabalhava. Isso bem jovenzinho, bem cedo, aos meus 20 anos já comecei a largar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Eu fui mudando radicalmente na vida. Eu fui largando minha profissão que eu tinha, eu fui largando, falei, Deus, eu não quero nada desse mundo. E Deus me convidou, venha depender totalmente do que eu sou, que eu vou fazer na sua vida. Não foi fácil, passei muitas dores por isso. Mas o Senhor, na medida que eu continuei na obediência, na rendição, disponível a Ele, essa dependência, ela foi sendo formada em comunhão, foi gerando mais comunhão, os recursos das minhas necessidades de Deus, Ele ia trazendo da minha casa. Deus começou a me suprir de tudo que eu precisava, mas não foi fácil. A dependência de Deus, ela vai operar desde a área financeira, familiar, em todos os aspectos da tua vida e ministerial, principalmente. Teremos que ter uma dependência completa. Ele sabe melhor. Ele provém tudo. Ele não me deixará, não me desamparará. Então não deixe que a dependência como em segundo lugar. Você terá que ter uma dependência radical para você entrar em lugares mais profundos da comunhão com o Espírito Santo. Quarto princípio, para você entender, você terá que ter uma obediência radical a tudo que Deus fala para você. Você tem que entender que obediência não é acaso, não é quando ela está favorável para você. Você tem que entender que obediência não é algo simples de entender, meu querido. Se fosse simples assim, vou obedecer a Deus, amém, estou aqui. Não é isso. Ele vai te ensinar. E só os processos que Ele te leva de tratamento, de disciplina, que vai estabelecer, assentar a obediência na sua vida. Mas você tem que estar disponível. Disponibilidade, rendição, aleluia. E isso é importante. Ok? Você aprendeu a dependência, mas agora a obediência é outro aspecto muito importante da nossa comunhão com o Espírito Santo. Que ela não é do dia para a noite, não é só por causa de um sentimento que você tem por ele que você vai conseguir obedecê-lo. Você terá que ser forjado, tratado, disciplinado para aprender a obedecer. E obedecer não é fácil, ele vai nos ensinar o que é melhor para nossas vidas. Cada caminho, cada fase da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, você vai aprender um nível de obediência mais profundo. Então, cada vez que ele for te ensinar a obedecer, aprenda, obedeça, siga tudo que ele vai te ensinar nos processos que você passará na sua vida. Quinto ponto importante, os dons necessitam de combustível. Por isso você vai precisar ter uma vida de oração profunda e uma rendição à unção do Espírito Santo. Quanto mais você buscar entender, a ler livros, operar sobre oração, sobre unção, mais profunda, mais sólida se tornará a sua unção na vida de oração e na presença de Deus. Você pode ter certeza disso. Quanto mais você mergulhar nos livros, meditação na Escritura sobre unção, sobre oração, mais profunda e alicerçada será a sua unção de comunhão e de serviço. Outro ponto importante, sexto ponto importante, ok? Tome cuidado que a carne ela gosta de usurpar a unção. Tá? Quando a unção de serviço ela vem, ou você está tomado no poder de Deus para trabalhar ou fazer qualquer coisa para Ele, a carne ela gosta de gloriar com isso. Então nunca se glorie com aquilo que pertence a Deus. A unção de serviço é Ele fazendo através de você. Não é você que faz a obra, Ele é que faz através de você a obra dEle. É pelo poder dEle, pela graça dEle. Paulo diz, segundo a graça que me foi concedido, eu faço o que faço. Então, segundo a graça que me foi dada, a unção flui. Mas tome cuidado com a tua carne, não usurpar da unção. Você achar que é pela sua rendição, que é pelo teu sacrifício, pelo teu muito orar, teu muito jejuar, é que você tem o poder de Deus. Negativo. É Ele que te concede graça para jejuar, graça para orar, graça para fazer tudo que Ele te chamou para você fazer. Depende da unção que Ele te dá. Amém? 7 ponto importante, ok? Administro que opero mais na carne com a unção do que com o seu próprio espírito. Rapaz, isso aqui é perigoso. Uma vez que você receber a unção de serviço na sua vida, tome muito cuidado. Porque onde Deus te colocar, Ele te dá uma autoridade, Ele te estabelece na unção de serviço, de agora em diante, tudo que você aprendeu na disponibilidade, na rendição, na dependência, na obediência, ok? Na vida de oração profunda, você terá que submeter essa unção de serviço, o seu chamado, o seu ministério ao Senhor. Existem muitos que depois de anos de obediência, que herdaram unção de serviço, saíram da dependência, deixaram a oração de lado, operam só no vício de ministério, se tornaram viciados em microfones, gostam de operar em cima da plataforma porque a unção de misericórdia e serviço ela vem para todos, não é por causa dele em si, mas é por causa de todos que estão ali. Logicamente que ele conquistou aquilo ali, tem uma participação dele, sim, mas quem efetua isso é o Senhor. Mas na unção de serviço, o engano pode estar na carne, na unção de comunhão nós vencemos o engano.
Quando nós estamos na comunhão, na unção de comunhão interior, sendo transformado pela revelação contínua da glória de Deus, depois você medita livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 em diante, né, de glória em glória estamos sendo transformados pela imagem do Senhor, pelo seu Espírito dentro de nós. Então nós vamos sendo transformados na unção de comunhão. Mas na unção de serviço podemos cair em muitos enganos, e nós temos que tomar vigilância com isso. Então todos os anos que eu passei para imergir nos rios do Espírito e viver numa dimensão de comunhão profunda, né, e desfrutar tantas revelações extraordinárias, principalmente da dimensão da glória, ela demandou de mim muita essa disponibilidade, rendição, dependência, obediência, foi sendo construída, sendo edificada tempo a tempo. Então não perca tempo, mergulhe nos rios do Espírito. Antes de terminar esse vídeo, quero convidar você agora a curtir nosso vídeo, a se inscrever, deixar o seu comentário também, o que você achou desse vídeo, o que isso edificou você. E se você quer algum tema específico, tem alguma dúvida, escreve no comentário para mim. Pô, apóstolo, gostaria que você falasse sobre tal assunto. E se assim Deus permitir me dar graça, eu estarei ministrando para vocês aqui através dos vídeos no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau. Shalom. Como é que é o nome dele mesmo? Deu branco? Coma um Snickers branco. Você